Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui para mais um vídeo no Tempo de Tela. E antes de mais nada, feliz ano novo pra você, feliz 2021. Pra começar esse ano já, batendo na porta, chegando realmente com o pé direito, a gente vai falar da terceira temporada de Cobra Kai, essa série que era do YouTube e agora a Netflix já comprou e inclusive já tá confirmada para uma quarta temporada. Bora lá? Bom, essa terceira temporada ela tem um foco muito grande em mostrar as consequências da briga da escola ali no final da segunda temporada para os nossos personagens. E a gente vê isso basicamente sobre 5 prismas entre 6 personagens, que são o Chris, o Johnny e o Daniel juntos, a Samantha, o Miguel e o Rob. A gente vê como essas 5 histórias acabam se entrelaçando e gerando o nosso principal conflito na terceira temporada, que serve como um gancho para a quarta. Embora sejam muitas histórias diferentes, elas realmente vão se concatenando aos poucos e geram um dinamismo muito interessante que acaba fazendo a história ficar bem fluida. Então a gente vê aqui essa questão da recuperação do Miguel, os traumas da Samantha, o Rob no sistema prisional, na verdade de reabilitação de jovens, o Daniel e o Johnny tentando entender melhor qual o papel deles nessa nova geração e de como eles podem melhorar como senseis, e o Chris, que a gente tem uma surpresa aqui interessante que acompanha um pouco do passado dele para explicar o que ele é e de como toda a vida dele moldou essa pessoa que a gente tem. Como eu falei, embora sejam 5 prismas bem diferentes, eu acho que a série acerta muito em saber trabalhá-los de uma maneira bem objetiva. A gente tem sim um aprofundamento de personagens, a gente tem sim um desenvolvimento de drama, inclusive tem assuntos bem sérios sendo trazidos no plano de fundo, mas a série ela não tem essa coisa de enrolar muito, pelo contrário, a gente vê que é realmente utilizado o tempo de tela aqui de uma maneira eficiente. E eu acho que isso é válido desde a primeira temporada, que a gente tem episódios curtos aqui de 30 minutos, 35 minutos, e isso funciona de uma maneira muito boa na medida que a gente vê que realmente a série entende o que ela é. Ela é uma série que ela é brega, ela é realmente uma coisa muito bronca, e por mais que tenha essa questão, como eu falei, de subtramas mais sérias e mais dramáticas, ela tem uma certa leveza em assim trazer esses assuntos. Então a gente vê que a estrutura dela tem realmente essa questão objetiva de desenvolver de fato seus núcleos. E outro ponto que ajuda a narrativa a funcionar e realmente trazer essa profundidade é a questão dos flashbacks, como eu já falei, por exemplo, do Chris, e além disso a retomada de personagens da franquia Karate Kid. A gente tem aqui personagens do Karate Kid 2 e do 1 sendo trazidos de volta, e a gente vê que realmente esse acréscimo não é um fanservice por fanservice. Tipo, eles não estão ali só pra aparecer, pra tipo, olha os fãs aqui de volta, aqui a galera que tá vindo. Não! A gente vê que realmente a presença deles serve para os nossos personagens refletirem sobre o passado e trazer realmente aprendizados para o futuro e também para essa nova geração que a série apresenta. Então, de certa maneira, eu acho que a série trabalha muito bem com essa nostalgia dos anos 80 em prol do seu roteiro, e não só em prol de um fanservice. E isso é muito importante porque a gente vê realmente um arco de desenvolvimento muito forte. Por exemplo, o Daniel, aqui é um spoiler leve, quando ele vai para o Japão e quando ele volta do Japão, a gente vê que ele é uma outra pessoa. E o aprendizado que ele traz do Japão aplica tanto para Samantha quanto para o Johnny, por exemplo. Então é realmente muito interessante como a série sabe aproveitar isso. E ainda nesse sentido, a melhor utilização aqui de flashbacks é em relação ao Chris, que para mim pelo menos foi uma grata surpresa, porque a gente vê muita coisa do passado dele e a gente entende por que o personagem é do jeito que ele é. Ele deixa de ser aquela coisa, um mal unilateral bem, tipo, ele é mal porque ele é mal, e agora a gente realmente vê o passado dele e a partir disso a gente entende os traumas dele também. E isso é uma coisa que já vinha sendo explorada com os outros personagens, sobretudo o Daniel e o Johnny. E agora a gente tendo isso com o Chris, a gente vê novas facetas, e embora a gente ainda não compre ele, no caso ele continua sendo um vilão que a gente não gosta, a gente pelo menos começa a entender um pouco mais e traz profundidade pro personagem, então isso é bem interessante mesmo. Além disso, outro ponto interessante aqui, que a série continua trabalhando muito bem, são seus personagens secundários. A gente tem um foco muito maior na Tori e no Hulk, mas todos os grupos, sobretudo a interação entre dojos, continua sendo muito importante e muito forte. A gente vê, obviamente, o destaque dos nossos 3 protagonistas e nos 3 senseis, mas é interessante ver aqui como esses personagens secundários funcionam como um bloco. Então, na medida que a gente tem os nossos protagonistas avançando e tendo realmente um aprofundamento e um amadurecimento, todo o grupo deles também. Isso funciona muito bem com a ideia realmente de coletivo que a série sempre se propôs a trazer. Essa coisa de somos um dojo, somos uma unidade. Então a gente vê que os nossos secundários aqui, eles evoluem realmente como uma unidade capitaneados pelos protagonistas. Então essa sensação realmente de grupo, a série continua mantendo e mantendo de uma maneira bem interessante. Tem obviamente ainda a questão dos dramas de colégio e tal, que eu particularmente não gosto muito dessa subtrama adolescente, mas como a proposta da série é realmente trazer para esse público novo, eu acho que é muito válido e funciona para esse público, eu imagino. E por fim, eu acho que vale ressaltar obviamente a questão da ação também. A ação de Cobra Kai é uma coisa que já é muito forte desde a sua primeira temporada e é um dos pontos mais altos, afinal de contas a gente está falando de uma série de karatê, de artes marciais.
E com essa mudança realmente, né, do YouTube para Netflix, capitaneada junto com a Sony, a gente vê que teve um step-up de produção, ou seja, teve realmente um valor investido maior. Isso reflete nas cenas de ação. A gente vê que essa temporada a gente tem luta em todos os episódios. E são lutas que algumas são mais comedidas, digamos assim, mas quando são lutas maiores, com muitos personagens interagindo, a gente vê que tem realmente um dinamismo de câmera, uma coreografia muito bem feita. Então, assim, a gente vê que tem realmente um valor de produção cada vez mais investido e dá realmente mais uma empolgação maior pro fã que tá acompanhando aquilo ali. Então, de maneira geral, acho que essa terceira temporada de Cobra Kai foi uma temporada de transição que serviu para os personagens romperem as barreiras que foram impostas em relação ao que terminou na segunda temporada e apresentar realmente qual vai ser a ideia do confronto final na quarta temporada. A gente tem um amadurecimento, como eu disse, dos grupos como um todo, a interação entre os dojos foi muito bacana e o investimento de produção para trazer lutas cada vez mais grandiosas e mais bem feitas também foi muito válido. Então essa mudança para a Netflix só trouxe coisas boas para a série e me deixaram com uma expectativa muito grande para a quarta temporada. E você, o que você achou da terceira temporada de Cobra Kai? Coloque nos comentários para mim a sua opinião sobre ela e sobre esse vídeo também. Não esquece de dar um like se você gostou e se puder compartilhar para outras pessoas. Não esquece também de se inscrever no canal, porque ajuda a gente pra caramba. É isso, galera. Um abraço e até a próxima.